aqui, o ator e diretor Leandro Daniel. Leandro, uma honra estar aqui com você. Obrigado, eu que agradeço você por estar aqui com a gente. E falando de um trabalho tão audacioso, né, que vocês batalharam muito e estão apresentando, dando de presente para o público uma joia cênica. A gente estava com muita saudade desse momento, muita saudade desse reencontro com o público, né? Nós passamos tanto tempo afastados e, além disso, a gente passou por um período tão difícil, assim, de comunicação com o público. E aí a gente pensou, né? E há muitos anos a gente tem esse projeto. Falei, depois do que a gente passou na pandemia, é um momento para a gente se voltar para dentro, né? Voltar para dentro de cada um de nós. E esse espetáculo fala disso. Sim. Então a gente pensou, vamos nos comunicar com as pessoas através disso. Nos juntamos e tocamos o projeto adiante. E essa aproximação, acho muito legal, você está trazendo o Guto Strauss novamente, porque foi um autor pouco trabalhado até então no teatro. Teve um espetáculo com a Renata Sorra, se não me engano, Grande e Pequeno, em 1985, mas depois, né, não foi muito revisitado. O que levou você a se aproximar da obra de Guto Strauss? Bom, eu fiz esse espetáculo, exatamente O Tempo e a Sala, que em 1998 eu fiz como ator. Em Curitiba, numa montagem que era do Grupo Resistência. O Grupo Resistência foi um grupo de teatro muito importante na final da década de 80, começo da década de 90, que tinha lá nesse grupo Márcio Abreu, que hoje é diretor da Companhia Brasileira de Teatro. Márcio Abreu fazia como ator junto comigo essa peça. Nádia Naira estava naquela montagem, e a montagem era dirigida por um diretor paranaense chamado Marcelo Marchioro, que foi um diretor muito importante da cena no Paraná e até no Brasil, um diretor de ópera, um cara inteligentíssimo, e que naquele momento, naqueles anos, no começo da década de 90, tinha ido para a Alemanha. E aí ele veio de lá com o Guto Strauss na mala, com todas as peças, empolgadíssimo, e eu participei daquela montagem como ator. E desde lá eu fiquei com vontade, eu era muito jovem, né, mas sabia que tinha ali dentro daquela obra uma profundidade que me tocava muito. E ao longo de todos esses 25 anos eu venho trazendo esse texto comigo, dentro de mim, assim, sabe, se comunicando, reverberando. E aí em 2012 eu fiz uma peça chamada Depois da Queda, do Arthur Miller. E a Simone Spoladori fazia a personagem principal dessa peça. E nos nossos estudos ali da peça, nas análises do texto, a Simone comentou comigo, falou, Dani, você tem uma visão muito de diretor. Você não topa dirigir uma outra peça daqui a um tempo e tal? Eu falei, eu tô louco para te apresentar um texto, porque eu acho que você vai fazer a Maria Stoiber muito bem. E aí apresentei o texto a ela. Ela se encantou com a ideia, e desde lá, Paulo, a gente tentou montar a peça. Editais atrás de editais, e nunca. As pessoas adoravam, os curadores adoravam, mas diziam, uma loucura se fazer essa peça com 10 pessoas em cena. Enfim, não conseguimos montar. Aí, no final do ano passado, eu já estava desistindo de montar a peça. A Maureen e a Simone falaram, olha, a gente encontrou o Leandro Knopfholz, que é o diretor do Festival de Curitiba. E ele perguntou se a gente tinha algum projeto, a gente falou do seu projeto. E aí resolveram mandar o projeto, mandaram, e o festival chamou a gente para estrear e abrir o festival. Vocês fizeram 2 dias? Fizemos 2 dias, dia 28 e 29 de março. A gente abriu o festival lá no Guairinha, e foi uma loucura, assim, nós quase todos curitibanos, a metade do elenco, mais da metade é curitibano. Fizemos a apresentação num palco que nos é muito caro, que é o Guairinha, porque todos nós fomos formados naquele entorno ali, e voltamos para casa com a peça, de alguma maneira. E foi uma alegria ter estreado lá. Paralelo a isso, o diretor aqui do Teatro Firjan, o Alessandro Martins, que é uma pessoa excepcional, viu a gente em movimento para Curitiba e falou, vamos fazer uma temporada no Firjan? Assim eu ajudo vocês a embalar, já que vocês estão fazendo sem patrocínio, sem nada. E embarcamos já para 13 dias depois, a gente estava estreando aqui. Eu estava conversando com a Simone, até citei para ela aquela questão do tema da solidão, que é muito importante. E eu fiz um paralelo com o Nietzsche também mergulhou muito nisso, né? Sim. Eu até citei para ela aquele pensamento do Nietzsche,
justamente na solidão solitária decora a si mesmo, a multidão em números, então escolhe. E a peça, é engraçado, quando eu li sobre a peça, fala muito disso, né? Das escolhas que as pessoas fazem, né? Do apagamento do feminino, da dificuldade de você, dentro das cidades, as cidades foram montadas para justamente aproximarem mais o homem do conceito de liberdade. E é justamente essa liberdade que nos é roubada nos grandes centros urbanos. Né? Exatamente. Como é que você viu essa perspectiva na peça, já que ela trabalha com realismo fantástico, mágico, que às vezes pode parecer um pouco mais, como é que é, hermético, de uma determinada camada do público? Então, exatamente, você citou o Nietzsche fala mesmo disso, eu passei por esse estudo, tem outras citações sobre a solidão muito bacanas, mas aí a obra que dá uma base forte para essa montagem, para essa abordagem, é o Mal-Estar na Civilização, do Freud. Né? Porque o Freud explica exatamente isso que você perguntou. Porque, em linhas gerais, a grosso modo, o que ele diz? Nós, seres humanos, criamos esse habitat social, onde nós vamos circular dentro deles, com algumas regras estabelecidas para que a gente possa viver em sociedade. Para não entrar na autodestruição. Exatamente. E essas próprias regras estabelecidas começam a nos oprimir como indivíduos. E criar a própria neurose. E criar todas as neuroses. Então a gente é vitimado pelo sistema que nós criamos, porque aí quando entra em conflito essa coisa da individualidade em relação ao comportamento social, o que você faz? Você fica recluso, você se afasta. E ao se afastar, você começa a julgar o ambiente social, que é exatamente como a peça começa, com um personagem de dentro de um apartamento, tentando olhar para fora da janela, numa metáfora de olhar para fora dessa casinha, desse status quo, e ele faz um julgamento do que ele está vendo lá fora. E esse julgamento é pelo medo de você não conseguir mais enfrentar isso. Então você cria um outro sistema de vida nessa reclusão, acredita que isso lhe basta, e o que está lá fora você começa a julgar. Só que aí o realismo fantástico entra quando uma dessas pessoas que está passando pela rua, esta possibilidade de vida, esta memória viva dentro dele, passa pela rua, ela é atraída para dentro desse apartamento. E essas memórias começam a tomar vida nesse lugar ficcional, nesse lugar da reflexão amparada pela arte. É aí que está a beleza da coisa, né? Então este homem, este Bot Strauss, lá no final da década de 80, convivendo com todo aquele ambiente de falta de subjetividade que a Alemanha vivia e o mundo de alguma maneira, onde tudo tinha que ser muito prático, as pessoas tinham que vencer na vida, tinham que ganhar dinheiro, estavam totalmente dentro do sistema sem nenhuma possibilidade de subjetividade. Ele olha para isso e diz: nós precisamos encontrar o que é de fato o que a gente está fazendo aqui, nós. E aí ele cria essa personagem da Maria Stoiber com todos esses conflitos e dá pra gente a dimensão da falta desse feminino na sociedade que nós vivemos, que não é só o lugar da mulher, é um feminino que falta em tudo, ao humano, à convivência, esse lugar da criação, da subjetividade, da gestação das ideias, e o que eu estava comentando também com a Simone, o lugar da dúvida. Exato. A mulher não tem medo de duvidar. E como o homem, durante séculos e séculos, nesse apagamento feminino, é justamente o apagamento da dúvida. Sim. A dúvida ela é muito ameaçadora, principalmente ao masculino. Exatamente, porque é o que a gente fala da subjetividade, né? Quando você sai desse pragmático, isso não, eu acordo de manhã, eu trabalho, chego à noite, eu ganho a minha vida, eu sustento a minha família, é isso a vida? E o espetáculo questiona isso. É isso a vida? Quer dizer, o sujeito vive masoquisticamente tranquilo. Exatamente. Dentro de uma zona de conforto, reprimindo tudo que ele pode ser. Né? E é bárbaro que ele coloque todo esse conflito humano através de uma personagem feminina, né? De uma mulher. Então, a gente hoje, isso é uma coisa que me movimenta muito a montar essa peça, é que a gente hoje, 25 anos, 30 e tantos anos depois, a gente está discutindo isso diariamente, né,
papel da mulher, esse lugar da mulher, esse lugar do feminino na sociedade. Estamos discutindo isso com mais ênfase, mas esse homem já estava vislumbrando isso de uma maneira outra, ampla, fazendo relação com a mitologia, fazendo relação com um monte de coisas bacanas, né? Eu estava comentando também como ele foi muito facilmente descoberto lá na Europa, mas porque um cineasta que eu admiro muito, também diretor de teatro do Nino Martello, sim, ele lançou esse espetáculo em 89, em 93 o Bergman já estava levando para a Suécia. Já montou, porque ele e o Bergman tinham uma proximidade, né? E o Bergman, sem dúvida, também como parceiro do Peter Stein, que era o diretor da Showbine, que fazia toda essa releitura de grandes clássicos, eles estavam todos próximos, então é um pensamento, uma profundidade de pensamento muito parecida. Por isso que o Bergman correu para montar esse trabalho, esse texto. Mas legal, olha, desejo muito sucesso para você nessa temporada de Carioca. Como é que estão os planos assim? Tem que ter a temporada financeira, vocês pretendem depois viajar para o Brasil? Sim, agora, como nós fomos pegos dentro de um turbilhão, que foi isso de fazer o festival e produzir aqui ao mesmo tempo, a gente ainda não teve o tempo necessário para fazer o planejamento de turnê do espetáculo. Mas nós estamos trabalhando nisso agora. A intenção é fazer o circuito completo de teatros no Rio, em São Paulo, né? Então estamos começando a fazer esse trabalho agora, planejando esse circuito, né, para o espetáculo. Olha, muito sucesso. Agora eu queria abrir também esse espaço aqui para você falar um pouquinho da tua carreira. Você, em 2021, você recebeu o Pepito de Ouro pelo teu trabalho em Jesus Kids. Foi. Não é? Foi. No Festival de Gramado. Do Ali Muritiba. E queria que você falasse dos seus planos, assim. É possível, por exemplo, em meio a todo esse turbilhão que você vai ter também de conciliar outros trabalhos, você fazendo em televisão, audiovisual, de maneira geral? Sim, é possível, porque agora em 2026, 25, completo 30 anos de carreira, né? E nesses 30 anos nunca foi diferente, porque sempre foi assim, paralelo, né? O trabalho de ator no teatro, o trabalho de produtor no teatro, a direção está sendo incluída agora, mas sempre em paralelo com o audiovisual, sempre trabalhando como ator. Então, tem a Fabi, que é minha mulher, que cada vez mais assume essa parte da produção Que inicialmente você também estava um pouquinho na produção, também direto, a produção é nossa aqui, porque a gente já tinha um mecanismo de produção. Eu produzi turnê do Cássia Eller, musical, então a gente, através do tempo, foi sempre produzindo. E isso vai formando uma rede, né? Uma rede de contatos, uma rede de pessoas, isso estava com a gente. Então a gente foi na frente produzindo. E é possível, porque agora tem outras novelas surgindo, outras possibilidades nos streams também, cinema, então a gente vai ter que conciliar. E isso é maravilhoso, porque a gente vai ampliando a nossa equipe, dando mais possibilidade de trabalho para as pessoas, né? Estamos contratando a Pietra, uma estagiária que está chegando com a gente agora, formada em produção cultural. Então isso é um barato, porque você vê a coisa se ramificando e expandindo, né? Os planos são esses. Tá bom. Olha, muito sucesso nessa temporada carioca. E mais uma vez, obrigado por estar aqui no Viva Cultural. Eu que agradeço a você, a todos os seus espectadores e desejo muito sucesso a esse programa maravilhoso que é o Divã Cultural. Confiram sempre. Obrigado. Valeu. Obrigado.